Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos começar a ouvir os pré-candidatos ao Senado por Minas Gerais, mais um cargo majoritário. E estamos tendo o prazer de receber aqui nos estúdios o deputado federal pelo PT, líder do partido na Câmara e pré-candidato ao Senado pelo partido, Reginaldo Lopes. Antes de dar o bom dia para ele, quero anunciar também, como sempre, a presença de Marina Schettini, editora de política do jornal O Tempo, nossa parceira de sempre nessas entrevistas de maior fôlego por aqui. Bom dia, bem-vinda, sempre um prazer tê-lo com a gente aqui, Marina. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Adriana, deputado, bom dia quem nos escuta, quem nos assiste. E o nosso bom dia é o Reginaldo Lopes, deputado, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui pessoalmente depois de um bom tempo, depois dessa pandemia. Uma alegria enorme, né? Poder nos encontrarmos todos aqui. Um bom dia, Palares, nosso técnico, bom dia, Adriano, amiga, bom dia, Marina, e bom dia, Rodrigo, e todos os ouvintes da nossa Rádio Super. Bom, deputado, para começar, eu queria que o senhor falasse um pouco dessas negociações entre PT e PSD. A gente ouviu aqui o ex-presidente Lula falando que o Lula precisava do Calil, que o Calil precisava do Lula. A gente entende essa necessidade que há, talvez, de ambas as candidaturas para se tornarem cada vez mais competitivas até em Minas Gerais. Mas essa negociação está difícil. Tem algum futuro essa negociação efetiva entre PT e PSD? Porque parece que ninguém quer abrir mão. E qual seria o futuro dessa aliança PT-PSD em Minas Gerais, pensando no imbróglio que existe? Candidaturas ao Senado, a sua de um lado, a do senador Alexandre Silveira do outro. Na minha opinião, só depende do PSD. A legislação eleitoral permite você ter candidaturas ao Senado isoladamente. Ou seja, você tem uma aliança formal para o governo e tem alianças diferentes para a candidatura ao Senado. Portanto, eu não faço questão alguma que o Calil retire a candidatura do Alexandre Silveira. Pelo contrário, o que eu não quero que ocorra comigo, também não vou pedir um aliado. Portanto, o desenho mais provável é que o nosso partido faça aliança formal com o Alexandre Calil e temos uma aliança diferente para a candidatura ao Senado. E o PT lança a nossa candidatura ao Senado e o PSD lança a candidatura do Alexandre Silveira. A legislação vai confirmar o que eu estou dizendo. É possível aliança formal com 2, 3, 4 candidatos ao Senado. Mas o PSD quer, deputado, porque essa possibilidade já foi aventada várias vezes, né? E a negociação não avança. O PSD estaria disponível para ter esse palanque duplo aqui no Senado? Essa conversa está acontecendo, ela está andando? Porque antes eles não tinham aceitado. Eu acho que, de fato, não é razoável que o PSD impeça um partido do tamanho da importância do PT de ter um candidato ao Senado. A nossa candidatura é a candidatura do presidente Lula. A nossa candidatura é a candidatura de todos os mineiros e mineiras. E ela tem um objetivo, que é alinhar a reconstrução do Brasil com os interesses de Minas. E Minas é muito importante para o desenvolvimento do país. Portanto, se a legislação permite, como o PSD, que já tem o candidato ao governo, tem o candidato a vice, que são os meus possíveis candidatos, também quer ter o candidato ao Senado e ainda impedir a nossa candidatura? Deputado, gostaria de saber do senhor em relação à visita do Lula aqui a Belo Horizonte. O senhor esteve com ele, inclusive no interior do estado também, né? O senhor comentou agora há pouco conosco. Mas aqui em Belo Horizonte, o senhor esperava um apoio mais forte ou uma referência mais forte mesmo em relação à candidatura do senhor ao Senado aqui em Belo Horizonte? Porque o que a gente percebeu foi que em momento algum o ex-presidente Lula se referia ao senhor como pré-candidato dele ao Senado. Sempre nas palavras da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o senhor se colocando à disposição do partido, mas não algo mais direto, né, em relação às declarações do presidente Lula, do ex-presidente Lula. O presidente Lula é um grande amigo, um grande parceiro. Desde o ano passado, maio, ele me pediu para que eu pudesse percorrer Minas Gerais, dialogar com a nossa gente, construir soluções para os grandes problemas de Minas e, ao mesmo tempo, me convocou para essa tarefa de ser candidato ao Senado.
Agora começaram as inserções partidárias. O único estado do país que o presidente Lula gravou foi com a nossa pré-candidatura. Portanto, nós estamos indo numa fase de diálogo, né? O mais importante, essa confiança. Hoje eu participo da coordenação nacional da campanha do presidente Lula, sou líder da bancada dele na Câmara dos Deputados e a nossa simpatia entre os mineiros, em especial a nossa base partidária e social, ela foi de um acolhimento extraordinário. É evidente que nós ainda estamos em fase de negociações. O meu foco é mudar o Brasil. Nós estamos vivendo a maior crise da história do país. O salário mínimo hoje é menor do que há 10 anos atrás. É bom lembrar que a maioria do povo brasileiro, 70%, ganham até 2 salários mínimos. Portanto, o povo está vivendo uma carestia. A inflação explodiu, está corroendo o poder de compra dos trabalhadores. Pela primeira vez, um presidente vai entregar o Brasil com um salário menor do que ele pegou. Então, o desemprego, o desalento, ou seja, falta de planejamento, um país que não tem Ministério do Planejamento. O governo é marcado por improviso. Eu lembro, no auge da pandemia, o governo precisava mandar a vacina para Manaus, ele mandou para Macapá. Esta improvisação está levando o Brasil ao mapa da fome. Hoje tem 20 milhões de brasileiros passando fome e, portanto, é fundamental que a nossa candidatura ao Senado ela possa unificar uma ampla base em Minas para consolidar a vitória do presidente Lula. Porque o que está em jogo é a democracia e a vida do povo brasileiro. Portanto, eu me considero super apoiado pelo meu partido, inclusive pelo presidente Lula. O deputado, o que há de verdade em algumas especulações que a gente já ouviu de que o senhor seria candidato para depois chegar a um ministério no eventual governo Lula? Procede essa informação? Procedem as especulações? São especulações de fato aquilo que a gente já ouviu no meio político? Eu lembro da história de um cidadão, de uma liderança do interior, quando o Tancredo Neves foi candidato a presidente da República. A liderança perguntou ao Tancredo se ele seria ministro ou não. O Tancredo falou o seguinte: fala que eu te convidei e você não aceitou, né? Então essa questão de ser ministro, só o futuro, né? E o próprio presidente Lula vencendo as eleições que vai fazer a escolha. Só que, de fato, eu sou candidato para representar Minas no Senado da República Brasileira. Minas precisa, de fato, de um senador que já pisou em todos os cantos dessas Minas Gerais. Eu já estive nos 853 municípios. Eu conheço todas as realidades das micro, das macro regiões e é fundamental alguém que esteja, a partir de 2023, extremamente alinhado com o processo de reconstrução do Brasil para que Minas não perca essa grande oportunidade. Vamos ser sinceros. Nós aqui, por crises políticas e por falta de representação, nós não resolvemos os grandes problemas de Minas. Olha a obra da 381. Minas tem 3 meses que não consegue chegar ao Nordeste, porque o governo Bolsonaro sequer conseguiu fazer um desvio. Você tem que ir lá na 262, entrar por Realeza, Manhuaçu, pegar a 116. Nós não temos nenhuma infraestrutura mais. Não temos a duplicação da 116, não temos a 381, não tem da BR-040, não tem da 251, não tem da 135, ou seja, da 383, da 262, da 265. Então nós precisamos de fato, além do metrô, é uma vergonha não ter a expansão do transporte coletivo de massa para uma região metropolitana, né, de BH, também contorno rodoviário e várias outras obras de infraestrutura, sem falar das obras do ponto de vista social, né? Melhorar atendimento às crianças de 0 a 5 anos com acesso da escola infantil, você melhorar a infraestrutura nas cidades. Então tem aí grandes temas, né? Repensar o modelo econômico para Minas. Eu acho que isso é fundamental. Olha, Minas não pode ser um mero exportador de commodities. Nenhuma nação do mundo se consolida como nação sendo um grande banco ou sendo uma grande fazenda. Minas é exportador dos principais commodities. Nós temos minério, nós temos café, nós temos carne, nós temos soja, mas se de fato tivesse uma política que pudesse agregar valor, reindustrializar as atividades econômicas mineiras e do Brasil, conectado com o século XXI,
do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de agregação de valor. Por exemplo, ao invés de exportar carne, fosse proteína animal, ao invés de exportar soja, fosse óleo ou proteína vegetal, e os minérios, uma mineração moderna do século XXI, que preserva a vida do nosso povo, a natureza, com tecnologia, que pudesse industrializar milhões de empregos, seriam gerados para os mineiros e as mineiras e para o povo brasileiro, sem falar na arrecadação. Portanto, eu acho que precisa de um novo debate no Senado. E eu me considero que estou preparado e acho que, juntamente com Lula, nós somos um candidato extremamente competitivo. O Lula é o maior cabo eleitoral em Minas. Transfere 30%. Portanto, eu acho muito legítimo a nossa candidatura ao Senado. Deputado, o ex-prefeito Alexandre Calil, ele foi convidado para ir para o PSB. O senhor acha que ele deveria ter feito esse movimento para poder evitar esse imbróglio em PT, PSD, na definição da chapa? Na minha opinião pessoal, ele cometeu um erro. Se ele tivesse ido para o PSB, ele teria mais autonomia. Hoje, tudo indica a crer que quem comanda ele, infelizmente, é o Alexandre Silveira. Então, ele passou a ser refém do partido do Alexandre Silveira. Isso é muito ruim para o perfil do Alexandre Calil. Agora, candidato, em relação à suplência do senhor, Diniz Pinheiro é o mais cotado. Como tirar o apoio também do Solidariedade? A candidatura de Romeu Zema, o partido está dividido. Olha, eu recebi nos últimos dias o apoio, eu acho que na ampla maioria do Solidariedade, para minha candidatura ao Senado. Também recebi na sede nacional do PSB o apoio para minha candidatura do PSB. Então, o meu arco de aliança até agora, ele é até maior do que o arco de aliança do Alexandre Calil. Até porque, ao insistir em não aceitar o palanque duplo, porque poderia ser eu a não aceitar o palanque duplo. Dizer o seguinte: se o Alexandre Calil depende do Lula, e a pesquisa publicada hoje da Genialcast aponta que o Lula transfere 30% de votos, nesse caso, eu poderia dizer que eu queria de fato ser o candidato único para um possível apoio ao Alexandre Calil. Eu não faço isso. Eu acho que o voto é livre. Na democracia, a sociedade tem o direito de fazer as suas escolhas. E quanto mais candidatos, melhor é para o cidadão ele ter ali um conjunto de candidatos com perfis diferentes. Então, nesse sentido, eu avalio que é possível, sim, eu ter uma ampla aliança, né, com alguns partidos políticos, mas a aliança maior que eu estabeleci nesses 20 anos como deputado federal é a aliança com o povo. Eu sou amigo, praticamente, de vários ex-prefeitos, lideranças, nos 853 municípios. Eu acho que a nossa candidatura é muito natural ao Senado, porque ela está e faz parte de uma ampla construção com os municípios. Não é hoje que nós estamos entregando alguma coisa. Nós entregamos durante esses 20 anos. E esta presença durante esses 20 anos é que vai referendar a legitimidade da nossa candidatura. É muito ruim para a democracia e para Minas não ter uma candidatura com o meu perfil, para que o eleitor tenha mais opção de fazer escolha no dia 2 de outubro. Mas então vou insistir na pergunta. O nome de Diniz Pinheiro é um suplente em potencial nessa pré-candidatura do senhor? E quais seriam outros nomes? O Diniz Pinheiro está preparado, é muito carismático, simpático e também tem ótimas relações na Grande BH e no interior do estado para ser candidato a governador, a vice, a senador e a suplente de senador, né? Eu estou construindo diálogos por enquanto. Eu ainda não tenho autorização do meu partido para fechar essas alianças em relação à suplência. Mas Diniz Pinheiro seria um extraordinário suplente. Seria uma honra ter o Diniz Pinheiro como suplente. Mas tem outros, o PSB tem interesse também na suplência, o meu partido tem lá 3, 4 inscrições para suplência, né? Então nós temos o PV também tem interesse na suplência, então nós estamos ainda discutindo. Arriscaria citar nomes aqui? É difícil, né? Porque nós estamos conversando, né? Então ainda estamos em construção dessa possibilidade dos suplentes. E deputado, o Diniz Pinheiro seria uma boa solução para o palanque do Lula aqui em Minas, como candidato ao governo?
O senhor pensa nisso? O PT pensa nisso? Já está pensando nesse plano B? Porque com o PSD não está andando. Olha, a nossa preferência é pelo apoio ao Alexandre Calil. É uma preferência de ampla maioria do diretório estadual, também é a preferência da bancada federal, é a preferência da bancada estadual e também tem a minha simpatia. Eu acho que para esse momento o Alexandre Calil seria um bom candidato. Como também o Agostinho Patrus tem a minha preferência para ser vice. Né? E então é mais evidente que se de fato não encontrar uma equação, o Partido dos Trabalhadores tem vários nomes para ser candidato ao governo, como também os partidos aliados têm apresentado o Diniz Pinheiro e também o Saraiva Felipe. E o PT, o PT trabalha com prazo para o PSD? Porque o tempo está andando, assim, até nós temos que resolver até 5 de agosto, é o dia que for registrar, não pode ter muita pressa na política. Agora nós temos que ter tranquilidade, paciência e vamos construindo as alianças e os diálogos com os mineiros. E depois, a convenção pode ser marcada do dia 25 de julho até 5 de agosto. Eu não tenho pressa nenhuma. Deputado, a gente fala aqui na aliança do PT com Calil, na possibilidade de uma candidatura ao governo do Saraiva Felipe, que hoje está no PSD, no PSB e já foi ministro da Saúde no governo Lula, até mesmo uma candidatura do Diniz Pinheiro que a gente levantou. Mas não se fala no nome do PT para disputar o governo de Minas. Eu pergunto para o senhor, lá atrás o partido falhou em não pensar uma alternativa própria caso essa aliança com Calil não dê certo e o partido ficou sem um nome competitivo para a disputa do governo de Minas? Olha, nós estamos tratando a campanha do presidente Lula como uma campanha prioritária para a democracia e para a vida do nosso povo. A partir desta compreensão, nós estamos estabelecendo o que nós estamos chamando de movimentos. Vamos juntos pelo Brasil e por Minas. Então, nesse sentido, é mais simpático construir aliança com os demais partidos. Então, eu defendi muito essa tese. A minha tese é que um momento para o Brasil e que envolve os interesses de Minas, seria mais interessante o PT buscar uma aliança para ampliar, né, a sua presença no estado. Lógico, participando da chapa majoritária. Então, hoje o partido sente extremamente os militantes, a base social, os simpatizantes do partido, hoje tem muita confiança na nossa liderança, como representante do partido na disputa majoritária. O próprio presidente Lula me pediu para que eu pudesse ser o seu principal palanque na disputa em Minas Gerais. E eu estou cumprindo esta missão, em nome do Brasil, do presidente Lula, mas também pelo meu amor que eu tenho ao meu estado. Deputado, o senhor sempre foi um deputado muito bem votado, né? Então, seria uma campanha praticamente garantida para o senhor. Em nome dessa aliança com o PSD, se chegar lá no final, lá em 5 de agosto, não tiver um acordo e o PT faz tanta questão assim do PSD, há alguma possibilidade do senhor abrir mão da candidatura do senhor? Assim, sim ou não? Hoje não. Hoje? Eu sou um homem de construções que tem o interesse do Brasil em primeiro lugar. No momento que nós estamos vivendo da democracia brasileira, não cabe vaidades nem projetos pessoais. Enganam-se aqueles que pensam que o meu objetivo é apenas ser senador. O meu objetivo é ser senador ao lado do presidente Lula, sentado na cadeira de presidente da República. Por quê? Porque nós precisamos melhorar a vida do nosso povo. O povo está passando fome, o povo está desempregado, o povo não aguenta comprar um botijão de gás, o povo não aguenta comprar uma cesta básica, não aguenta pagar a conta de luz e não aguenta abastecer o seu carro. Tudo isso por incompetência do presidente Jair Bolsonaro. Porque essas tarifas públicas é uma decisão política do presidente da República. Apesar que o Bolsonaro não assume nada, ele só faz fake news. A política pública do Bolsonaro é mentir 8 vezes ao dia ao povo brasileiro, nós vamos derrotar esse cidadão. Sem falar que ele está fazendo uma escalada autoritária. E todos os governos autoritários, reeleitos, implementam ditaduras. E a ditadura mais emblemática que foi reeleita, que foi implementada, foi o nazismo com Hitler. E, deputado, como que o senhor avalia hoje a representação de Minas lá no Senado? Hoje temos Rodrigo Pacheco, né? Temos Carlos Viana e temos Alexandre Silveira. Qual a opinião do senhor? Olha, nós vamos viver um outro momento político a partir de 2023. E nós precisamos de um outro tipo de representação.
Nenhuma dessas representações tem a conexão que eu tenho com todos os mineiros, com todas as regiões, e que representa um setor bem definido na política, o setor da centro-esquerda, a pauta dos direitos dos trabalhadores, né? A pauta do direito de fazer mais política social, a pauta das políticas públicas, o conceito extraordinário do papel do Estado do ponto de vista de retomar o desenvolvimento econômico. O papel de compreender que as empresas públicas estratégicas, como Petrobras, Eletrobras, por exemplo, a maioria desses senadores votaram para privatizar a Eletrobras, sem que a Agência Nacional de Energia tivesse um estudo sobre a tarifa, o impacto tarifário. É bom lembrar, Rodrigo, Marina e Adriana, que no mês de fevereiro, 48,5% da população, eles não pagaram a conta de energia para comprar alimentos. Então, é um erro. Então, lá já tem representante da direita e da centro-direita. É importante que no sistema democrático, todos os setores possam ter representação. Então, eu seria uma representação que tem um lado certo na história. E que, na minha opinião, esse olhar sobre o país, sobre o papel do Estado, sobre as políticas públicas, sobre a valorização do salário mínimo, seria um olhar muito mais agregador para os interesses de todos os mineiros e mineiras do que os atuais mandatários. Com todo respeito e carinho que eu tenho por todos. Deputada, a gente tem visto, né, os bolsonaristas ocupando muito o espaço público, a rua. E o PT tem optado por locais fechados para fazer os seus eventos, como na passagem agora do presidente Lula. O PT está tendo dificuldade de ocupar esses espaços onde ele sempre ocupou, assim, com tanto sucesso, sempre encheu as ruas. E eu gostaria de saber do senhor também, nas redes sociais, na internet, há também essa dificuldade? Qual que é a estratégia do partido? Primeiro, quem acompanhou a visita do presidente Lula em Belo Horizonte, em Contagem, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, mais ou menos 4, 5 mil pessoas não entraram no evento. Então, da próxima vez, nós vamos fazer no estádio. É que nós estamos cumprindo a legislação. É proibido fazer nas praças públicas, na pré-campanha. O Bolsonaro não respeita nada, né? Não respeita as instituições da República e nenhuma legislação. Então, ele fica fazendo aquela motociata com dinheiro público. Então, nós estamos respeitando a legislação e estamos fazendo espaços fechados. Mas o calor, a emoção, a candidatura do Lula se transformou em um movimento, como foi na redemocratização do Brasil. É impossível fazer algum evento do presidente Lula se não for em espaços abertos. Porque tivemos dificuldades em Belo Horizonte, em Juiz de Fora. E não são militantes de carteirinha, são simpatizantes da reconstrução do Brasil. Eu tive a oportunidade de percorrer o entorno do Expo Minas minutos antes de começar o ato, e também em Juiz de Fora. É extraordinário o brilho no olhar do povo brasileiro, na esperança que tem em relação ao presidente Lula. Nós resgatamos a política. O senhor citou BH e Juiz de Fora, em Contagem não teve esse ambiente, não? Também, acho que foi muito positivo em Contagem, né? É que em Contagem o horário, né? Mas foi muito positivo também o carinho, a receptividade do povo de Contagem com o presidente Lula. Estava lotado, né? O tamanho do espaço. E, portanto, sendo que a maioria também já tinham participado em Belo Horizonte. Então, foi 3 atos extraordinários. E as redes sociais, deputado? Porque a gente vê o Bolsonaro... Também respeitamos a legislação. Todo mundo sabe que é cheio de robô. Eles têm milícia. Isso também é crime. Para atacar gabinete do ódio. Eu fui vítima. Eu tenho um processo contra o gabinete de ódio. Quando eu pedi o afastamento do Bolsonaro, no primeiro pronunciamento dele em relação à pandemia, que ele tratou como gripezinha, eu fui vítima. Me ameaçaram minha filhinha, que tem agora 7 anos. Então, eles têm, e você vai pesquisar, tudo é robô. Então, a ampla maioria da rede do bolsonarismo é baseado em legalidades. E que é proibido, né? Inclusive, dispara em massa, utiliza aí, talvez até plataformas internacionais, que nós temos que, inclusive, investigar para o bem da política e da democracia brasileira. Deputado, eu vou só insistir na pergunta, porque a pesquisa Datatempo que a gente divulga essa semana, a gente vem divulgando nos últimos dias, a gente mostra que acaba tendo um efeito, robô ou não, acaba tendo um efeito no eleitor, porque os eleitores que se informam mais pelas redes sociais, eles têm mais tendência, mais chance de votar no Bolsonaro, assim como no governador Romeu Zema. Então, eu queria ver com o senhor qual que é a estratégia para poder passar por isso, para poder vencer esse
desafio, que de um jeito ou de outro está chegando ao eleitor. Sim, nós temos uma tradição de fazer encontros, debates, palestras, fazer troca de saberes. Eles criaram mais uma metodologia de fazer disparo em massa. É evidente que num debate político e num processo eleitoral, nós temos que potencializar aquilo que é positivo na nossa ação política, mas também temos que melhorar sempre aquilo que é mais negativo, vamos dizer assim, que a gente talvez tenha menor habilidade. Então, eu acho que cabe à coordenação da campanha nacional do presidente Lula, né, aperfeiçoar um pouco mais nas redes e nas mídias digitais. O PT ainda está patinando nessa questão da comunicação, do ponto de vista da pré-campanha do ex-presidente Lula. Eu pergunto isso diante de algumas declarações polêmicas que ele deu, que os próprios aliados apontaram que eram assuntos e vespeiros onde não precisava se mexer. Acaba que fala-se para catequizados, o PT está falando para bolha, digamos assim. Tem essa questão das redes sociais apontada pela Marina, que é uma questão hoje em que o atual presidente Jair Bolsonaro é inegavelmente muito forte, muito ativo. Está havendo uma patinada, digamos assim, nessa questão da comunicação, na estratégia de como se comunicar às pessoas? Olha, houve uma troca agora no comando da comunicação do presidente Lula. Mas olhando para as pesquisas, o presidente Lula se mantém na casa de 45 há mais de um ano. Então é evidente que podemos avançar, porque eu acho que é fundamental que essa eleição pudesse terminar no primeiro turno, né? Porque o bolsonarismo e o próprio Bolsonaro vai tentar fazer uma escalada autoritária entre o primeiro e o segundo turno. Então, devemos acertar sempre. E uma melhor comunicação pode dar ao presidente Lula aquilo que ele precisa para ganhar o primeiro turno. Porque falta pouco, quase nada, lembrando a música do presidente Lula em 2002. Muito pouco, 1%, 2%, colocaria aí o presidente Lula eleito em primeiro turno. Eu acredito que essa eleição vai terminar no primeiro turno. É uma eleição plebiscitária, aonde aqueles que acreditam na mentira contada todos os dias pelo bolsonarismo, pelo Bolsonaro, vai acabar fazendo opção no primeiro turno pelo Bolsonaro. E aqueles que compreendem o legado do presidente Lula e a capacidade do presidente Lula unificar esse país, pacificar esse país precisa de paz, esse país precisa de planejamento, esse país precisa de um estadista, esse país precisa voltar a ter presença perante as outras nações. E precisa de alguém que tenha empatia pelo seu povo, que enfrenta a inflação, a carestia, a fome, o desemprego, né, as desigualdades. Então, nesse sentido, a memória positiva do presidente Lula em todas as pesquisas é acima de 80%. Então, e a memória negativa do Bolsonaro é 62%. Quando você pega o presidente Lula, 80% de memória positiva e o Bolsonaro 62% de memória negativa, o que esse dado quer dizer? Que Luiz Inácio Lula da Silva será eleito presidente da República no dia 2 de outubro. Eu queria então fazer uma conjectura, digamos assim, com o senhor. Que o senhor disse que no fim das contas, na hora da onça beber água, como Sim, dizem por aí, a partir de quarta-feira da última semana. É que as pessoas vão fazer esse voto útil. Então, aqueles que estão caminhando em outros nomes da centro-direita vão migrar para o presidente Bolsonaro, aqueles que estão migrando e que estão na centro-esquerda vão migrar para o ex-presidente Lula. O senhor está querendo dizer então que muitos votos que hoje, por exemplo, são dados no Ciro Gomes, na hora da decisão, vão migrar para o ex-presidente Lula? Sim. O eleitor quer resolver aquelas grandes manifestações de 2013, que era uma pauta de direito difuso. O Brasil vivia pleno emprego, mas existiam algumas inquietações. Existiam alguns sinais para o nosso partido e para o governo que nem tudo estava certo e para a oposição que nem tudo estava errado. Então, como ali não foi bem compreendido e eu acho que parte da sociedade não teve a resposta, então isso caminhou para a postura golpista do deputado Aécio Neves, naquele momento que não aceitou o resultado eleitoral, e depois veio com a perseguição política do presidente Lula de uma operação corrupta conduzida pelo ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, e que levou aí na vitória do Jair Bolsonaro. Isso custou muito caro ao país. O país tinha pleno emprego. Agora tem pleno desemprego. Você sabia, Rodrigo, que 51,5% da população estão desocupados? São trabalhadores ou subutilizados,
ou desocupados, ou desalentados, ou desempregados, ou precarizados. É impossível. A economia, acabaram com a economia brasileira. Olha, o governo presidente Lula, ele cresceu a economia 4,6%. Esse governo vai deixar a economia com crescimento negativo. O governo presidente Lula fez várias obras em todos os setores, Minha Casa Minha Vida, 4 milhões de casas, criou Bolsa Família, FIES, Primeiro Emprego, Pronatec, obra de saneamento, universidades, escola técnica aqui em Contagem, em Betim. E mesmo assim, sem ter uma lei de teto de gastos, o presidente Lula economizou 1 trilhão. Chegou a fazer superávit primário, aquilo que arrecada e gasta, 4,25. Esse governo tem leis, mas ele não cumpre nenhuma legislação e deixa prejuízo anualmente. O ano passado foi 450 bilhões. Esse ano é 250, 260 bilhões de déficit. Então, o que segura esse país, para não estar um caos maior ainda, o que sustenta, o pilar dessa economia, é os quais 400 bilhões de dólares deixados na reserva cambial pelo presidente Lula. Mas não dá para esperar mais. Nós temos que botar um ponto final nesse governo. Todos os indicadores, nós estamos votando lá daqui uns dias a LDO. Olha, não tem mais política de produção de alimentos no Brasil. O ano que vem vai faltar alimentos. A área que planta milho, que planta feijão, que planta arroz, cada dia está sendo ocupada só por commodities, só por soja. Não há planejamento mais no país. Né? A perspectiva da inflação do ano que vem é uma coisa de louco. Vai acabar com o poder de compra do trabalhador. Não há previsão de ganho real no salário mínimo. Né? Então, por essas razões, os juros, né? A taxa básica de juros, né? Vai passar lá da casa de 15%. Portanto, nós temos que colocar um ponto final nesse governo no primeiro turno. E essa é porque é o seguinte, tem a percepção e tem o mundo real. O Bolsonaro viveu aí uma falsa percepção, ele até conseguiu se manter nas pesquisas e crescer um pouquinho pelos votos dos Bolsonaro, do Moro, mas agora o mundo real chegou. Olha o preço do aumento do combustível do óleo diesel ontem, mais 9%. Olha o botijão de gás, R$150. Então, o mundo real vai ser determinante no dia 2 de outubro. Por isso que eu acho que o presidente Lula será eleito no primeiro turno. Agora, eu queria voltar um pouquinho às visitas do ex-presidente Lula aqui no interior do estado, porque o senhor citou Juiz de Fora, aqui Contagem, Belo Horizonte, mas em Juiz de Fora houve uma mudança de local. Eu queria saber do senhor por que houve essa mudança, e a gente sabe que numa eleição muito polarizada como a gente tem hoje, são eleitores muito apaixonados, tanto de um lado quanto do outro. Foi por motivo de segurança? Houve ameaças, como se cogitou? Primeiro, o espaço acho que comportava 1.000 pessoas. E em meia hora escreveram 4.500 pessoas. Então nós mudamos, primeiro, pela questão do espaço, né, físico. Segundo, também, evidente que os bolsonaristas, nas redes, estavam fazendo várias ameaças. Houve ameaça, então? Sim, eu acho que são desrespeito à democracia. Né? Eu acredito que nós temos que fazer um movimento como ocorre nos estádios, por paz, né, entre as torcidas. Nós vamos ter que fazer um movimento, eu quero liderar isso junto com o ex-governador Flávio Dino, tenho conversado com ele, conversado também com o deputado Paulo Teixeira. Nós vamos ao Supremo e nós queremos fazer um movimento por paz nas campanhas eleitorais. É inaceitável que tenha violência ou que alguém venha perder a vida porque é atacado por um bolsonarista porque ele pensa diferente. Né? Então, isto é ditadura, isso é autoritarismo e nós não vamos aceitar. Então nós queremos fazer uma campanha, né, para chamar a sociedade para repudiar, seja nas ruas, seja nas redes. As pessoas merecem respeito pelas suas opiniões. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro, já participou com a gente aqui algumas vezes, só que hoje a gente vai mudar um pouquinho, porque a gente vai falar sobre os possíveis adversários do senhor nas urnas, ok? E outros nomes também. Outros nomes também. Vamos começar? Começando pelos possíveis adversários do senhor nas urnas. Alexandre Silveira. Representa um conceito de políticas públicas que não soma e não agrega para o desafio a partir de dia 1º de janeiro. Marcelo Álvaro Antônio.
É o bolsonarismo, né? Então, o bolsonarismo precisa ser derrotado. Cleitinho Azevedo. É um aventureiro. Pouca consistência, apesar de ser popular, mas eu acho que o desafio precisa de alguém mais preparado para estar no Senado e representar Minas Gerais. Marcelo Aro. É um jovem, mas também ele hoje tem mais interesse em compor com Zema do que representar o Estado no Senado. Agora a gente vai para outros nomes da política que vão disputar o governo de Minas. Alexandre Calil. É um possível aliado do nosso projeto em Minas, porque ele se alia ideologicamente hoje com o presidente Lula. Romeu Zema. Eu acho que ele é meio neutro, né? Acho que faltou mais ousadia no exercício do governo. Carlos Viana. Acho que é um cidadão cheio de contradições. Se perdeu no exercício do poder. Deputado federal pelo PT, Reginaldo Lopes, aqui com a gente. Líder do partido na Câmara, pré-candidato ao Senado por Minas Gerais. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Deputado, mais uma vez aqui conosco. Agradecendo também a Marina Schettini, editora de política aqui de O Tempo. Sempre bem-vinda aqui ao nosso Café com Política, viu, Marina? Espaço sempre aberto, que com certeza traz muito, acrescenta bastante aqui ao nosso bate-papo. Obrigada, Dri. Obrigada, deputado. Obrigada, Rodrigo Palhares, a quem nos ouve, quem nos assiste. Prazer recebê-los aqui, deputado. Marina, mais uma vez, obrigado.